Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta Refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos para mais um Refletindo o Evangelho de Jesus. E vamos dar início fazendo a descrição da tela. Ao fundo nós temos uma cor azul e a tela está dividida em 3 partes, começando pelo Aloísio, homem de pele clara, cabelos claros, são curtos, usa óculos em formato retangular e contornos escuro, usa fone de ouvido na cor branca, está usando uma camisa na cor azul, ao fundo uma parede branca, onde aparece um quadro com a moldura branca e detalhes azuis, e parte de uma janela. Eu, Sônia, mulher de pele parda, uso óculos de formato arredondado, com contorno na cor marrom claro e marrom escuro. Uso uma blusa cinza com detalhes prateados e com algumas pérolazinhas. Esqueci o brinco, já ia falar no brinco. Cabelos cacheados à altura do pescoço e estão molhados e são grisalhos. Nossa querida Carol, a intérprete, mulher de pele parda, cabelos ondulados até a altura do pescoço, são na cor preta, usa uma blusa com decote canoa e manga curta na cor preta, tem uns detalhes na manga, né? Tem uns detalhes, e ao fundo uma parede branca. E vamos agora dar continuidade fazendo a prece inicial. Vamos respirar fundo. Mentalizar a figura meiga e branda de Jesus, nosso irmão, agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho, de aprendizado na tua seara. Que nós possamos aproveitar cada momento do programa de hoje, que vai nos trazer um tema importantíssimo. Abençoa e ilumina o nosso irmão Aloísio, que a espiritualidade amiga o ampare, traga através dele as orientações sobre o Evangelho de hoje.
É o que te pedimos e te agradecemos. Que assim seja. Aloísio, meu irmão, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. E agora é com você, meu querido. Boa noite, Sônia. Boa noite, Carol. Boa noite aos nossos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez. Acredito que de muitas, se Deus assim o permitir, mas uma alegria podermos estar aqui reunidos para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. E uma coisa muito importante neste estudo que eu estava analisando, que vocês fazem um estudo bem pausado, bem sistematizado do Evangelho, de forma que dê para a gente aprofundar um pouco mais esse conhecimento do Evangelho de Jesus trazido à luz da doutrina espírita. E a nós coube, esta noite, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial os itens 14 e 15, sobre o perdão das ofensas e, muito mais especial, as orientações dos espíritos. Neste capítulo, sobre o perdão das ofensas, é aquela passagem importantíssima do Evangelho de Jesus, quando Simão Pedro chega até o mestre e diz: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus responde a Pedro: Simão, não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se a gente for analisar essa pergunta e a resposta de Jesus, por que ele perguntaria tecnicamente por que 7 vezes? Porque 7 vezes, o 7, dentro das Escrituras, tem uma significação própria. Alguns números dentro das Escrituras têm uma significação própria. Mas quando Simão pergunta a Jesus se eu devo perdoar 7 vezes, e Jesus fala 70 vezes 7, nós poderíamos chegar a esta uma conta e a fazermos uma multiplicação. Bom, então significa que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, daria 490. 490 vezes que eu perdoar o meu irmão, eu não preciso mais perdoar. Veja, não é esta a equação matemática. A equação matemática que Jesus nos propõe nesta passagem do Evangelho é ilimitadamente, infinitamente. Se nós pudéssemos, por exemplo, perdoar 70 vezes 7, a mesma falta do mesmo irmão que praticou contra nós ao longo do mesmo dia. Então, é praticamente ilimitadamente. Ilimitadamente. Agora, o perdão das ofensas, ele traz uma situação que muitas vezes nós ficamos enraigados, não conseguimos perdoar o nosso irmão. Temos, às vezes, mágoas, ressentimentos por situações que passamos e a gente não consegue, muitas vezes, compreender por que aquilo aconteceu, por que a pessoa nos feriu de tal forma. E, às vezes, nós ficamos indignados porque agimos de boa fé e aquele irmão nos ofendeu, nos magoou, nos prejudicou. E quão difícil para nós, na condição de seres encarnados ainda num planeta de provas e expiações, conseguir vencer essa inclinação que é o ressentimento, que é a mágoa, que é o rancor, que é aquele sentimento que ainda trazemos enraizados dentro de nós. Eu fico indagando muitas vezes quão infeliz nós somos quando guardamos mágoas, ressentimentos de situações que aconteceram conosco. Nós não compreendemos muitas vezes porque aquele irmão nos feriu. Nós não compreendemos porque talvez alguém nos traiu. Nós não compreendemos o porquê de determinadas coisas acontecerem. E a gente vai guardando lixos mentais. Vamos guardando aquilo que eu estava dizendo, mágoas, ressentimentos, trazendo muito prejuízo para o nosso organismo físico e espiritual.
E vejam como é esta questão. Guardar mágoa é como se nós guardássemos uma água má em nosso peito, em nosso estômago, em nosso corpo. É uma má água. E isso não faz bem, porque se nós formos tomar, temos que tomar a água pura do Evangelho de Jesus, que é o amor, que representa o perdão, onde nós conseguimos nos libertar de amarras que nos prendem. E eu trago com simbolismo um exemplo muito particular, que muitas vezes já utilizei em algumas nossas palestras. Num determinado dia, alguém nos magoou, nos feriu. Então nós cravamos naquele marco temporal uma estaca que naquele momento fica cravada no nosso coração. Então aquilo fere profundamente. Por mais que a gente tente se libertar, aquilo está cravado no nosso peito. Então nós vamos seguindo a nossa jornada, só que como tivemos esta mágoa, nós colocamos em volta dessa estaca um elástico forte, e colocamos este elástico na nossa cintura. E aí nós tentamos caminhar, procurando seguir a nossa jornada evolutiva. Vamos caminhando, procurando esquecer aquilo. Só que em determinado momento venha aquele pensamento à nossa volta, a nossa mente, e como se num passe de mágicas aquele elástico puxasse-nos novamente de volta àquele acontecimento. E difícil realmente nós esquecermos aquele fato. Mas a verdade que nós devemos trabalhar dentro de nós é que nós devemos aproveitar aquele momento como forma de aprendizagem, de crescimento espiritual. E quando nós tentarmos nos libertar, seguirmos avante, que nós tenhamos a tesoura do amor, a tesoura da caridade e cortar para que a gente possa, esticando esse elástico, se projetar avante. Muito difícil, como estava dizendo, é o perdão das ofensas, porque aquilo aconteceu e nós temos memória, graças a Deus, não dá para nós esquecermos aquele fato, aquele acontecimento. Mas eu posso sim procurar ressignificar aquele acontecimento, dar uma roupagem nova, tentar entender, me colocar na condição daquele irmão que nos feriu e entender que ele não errou contra nós deliberadamente, mas porque ele está no estágio evolutivo talvez ainda inferior ao nosso. E que bom seríamos nós perdoá-lo do que termos nós que pedir perdão. O Divaldo Franco coloca com muita propriedade isso. Melhor eu perdoar um irmão do que eu ter cometido algo contra o meu irmão e pedir perdão a ele. Então, esta passagem do Evangelho vem trazer para nós uma reflexão muito oportuna, para que a gente consiga dar uma nova visão à nossa jornada evolutiva, não ficar preso ao passado, não ficando preso a mágoas e ressentimentos, porque o ressentimento de algo que nos fizeram no passado é sentir novamente. A palavra dissecada significa ressentir. Sentir novamente aquilo que nós sentimos lá no passado. E aquele irmão que talvez nos feriu nem lembre mais daquilo. Só que nós temos ainda esta memória deletéria do nosso passado. Faz mal nós ficarmos presos a esta questão do passado. E o Evangelho vem nos trazer a lição magistral de Jesus, perdoar os nossos irmãos infinitamente. 70 vezes 7 na expressão de Jesus significa perdoar infinitamente, sem ficar contando ou utilizando isso. Eu perdoo você, na mensagem de Paulo, né? No item 15 do Evangelho, nós vamos ter a mensagem magistral de Paulo, o apóstolo, onde ele fala
que o perdão aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Pois quando a gente perdoa os amigos, é dar-lhe prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E se a gente fala, né, no Pai Nosso, uma coisa muito engraçada, que às vezes nós não sabemos. Nós oramos o Pai Nosso de uma forma assim meio maquinal, repetindo palavras, não prestando a devida atenção naquilo que a gente fala. E a oração do Pai Nosso, ela é magnífica, porque nós colocamos naquele momento: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu, a quem me feriu. Então, como eu posso querer que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar? Como eu vou querer que Deus me perdoe das minhas faltas se eu não consigo perdoar alguém que me feriu? E Paulo coloca para nós com uma frase contundente, ele fala assim: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois ele pronuncia a sua própria condenação. Temos que começar a nos transformar em seres humanos novos, pessoas do bem, e fazer isso nada mais é do que se libertar do passado. E Paulo também traz uma coisa muito interessante, ele fala assim: quem sabe nessas coisas, nas desavenças, não começou por uma simples alfinetada, um cutucãozinho, uma palavra meio estranha ali na hora da refeição, um cutuca aqui, outro cutuca ali. São pequenas alfinetadas que às vezes a pessoa não está no seu melhor dia. E acaba havendo muitas vezes uma ruptura, como ele coloca para nós nesta mensagem. Alfinetadas e rupturas, quantas e quantas situações familiares já aconteceram por simples desavenças, por coisas insignificantes. E nós procuramos muitas vezes querendo ter razão nos nossos embates, esquecendo que a nossa realidade neste plano terra é melhorarmos a cada dia. Tanto que tem uma frase que diz: você quer ser feliz ou ter razão? Irmãos nossos, infelizmente, brigam, vão aos tribunais pura e simplesmente para ter razão e perdem a felicidade, perdem a paz de espírito por quimeras, por coisas tão insignificantes que vão acabar ficando aí. As pessoas se degladiam pela posse de um bem que no futuro vai ficar aí, pois nada levaremos. Nada vamos levar dessa vida, apenas as nossas ações, as nossas boas ações, por sinal. Então, é importante que a gente procure também, naquele momento, ressignificar aquele acontecimento. Tem uma frase que diz assim: não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, se você tem algo em relação a um irmão, procure reconciliar-se com ele o quanto antes, como recomendou Jesus para nós no seu Evangelho. Reconcilia-te o mais depressa. E às vezes nós perdemos a grande oportunidade de uma reconciliação e no dia seguinte não vamos ter a oportunidade, porque talvez um de nós poderíamos ter partido para o plano espiritual. Aí vai ficar o arrependimento, vai ficar a dor. Por que eu não me reconciliei com aquele meu irmão? Por que eu não o perdoei? Por que eu fui tão intransigente nas minhas posturas tão radicais? Temos que ser mais leves, temos que ser mais sutis, temos que ter a visão do Cristo em nossas vidas. E Jesus é o amor, o exemplo máximo que ele trouxe para nós. Perdoar a todos infinitamente. Mas eu tenho que perdoar até aquele pessoa que fica me atazanando 24 horas por dia? Sim, principalmente. Porque essa pessoa não foi colocada na sua vida por acaso. Aliás, não existe acaso nas relações. Nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, certamente vamos ter a nossa pedrinha no sapato.
vai ser aquele irmão, aquela irmã, aquele ente familiar que vai te dar aquela cutucada, vai nos testar a paciência 24 horas por dia, muitas vezes. E nós temos, sim, que procurar nos acertar com esses irmãos. Acertar com eles enquanto estamos com ele a caminho. Pois esta é a realidade da nossa jornada espiritual. Reconciliar com todos para que amanhã sejamos todos irmãos em Cristo. Hoje estamos vivendo na condição de pais, de filhos, de esposo, marido, esposa. E aí? Amanhã os papéis invertem. E seremos nós que talvez estaremos numa condição de precisar do perdão de alguém. Então, vamos aproveitar o momento presente, este momento que a humanidade passa, e não estamos aqui encarnados nesta fase da Terra por acaso. Se continuamos encarnados, ainda temos uma grande jornada pela frente, e temos que aproveitar a cada momento, pois certamente teremos que prestar contas do nosso tempo. E Paulo também coloca para nós assim, que há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem em relação ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente fica alegre, feliz com o mal que acontece com aquela pessoa. Está se vingando intimamente. Quando algo acontece com aquele irmão, ele fala: te perdoo, mas perdoa apenas dos lábios. No coração não consegue trazê-lo mais para dentro de si. E o outro, que dizem: eu perdoo, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar-te vê-lo nunca mais. Isso não é perdão. Isso é apenas perdão de fachada. Agora, o perdão do cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vai ser levado em conta para nós. Pois Deus, Deus conhece a cada um de nós, ele não se contenta com a aparência. Ele conhece os nossos mais secretos pensamentos. E não só Deus, mas os espíritos de luz também nos conhecem pelas nossas vibrações e emanações. Então não adianta a gente se apresentar numa reunião doutrinária, às vezes, de uma casa espírita, uma mediúnica, como bonzinho, lobos em peles de cordeiro. Que os espíritos vão, com certeza, conhecer as nossas intenções verdadeiras. Então, temos que modificar, trazer o perdão dentro do nosso coração. Mas se eu ainda não consigo me libertar daquelas amarras do passado, que eu não tenha pelo menos sentimentos maléficos em relação ao meu irmão, que eu não vibre de alegria quando algo acontecer contra ele. Porque, na verdade, a grande realidade desse esquecimento do passado, muitas vezes acaba se dando por conta das nossas reencarnações. Quando nós não conseguimos nos acertar com determinada pessoa, podemos ter a certeza que numa outra existência estaremos nós novamente reunidos para que a gente consiga se acertar. E vamos vir tantas e quantas vezes forem necessárias até que a gente quite todos os nossos débitos. Então fica um conselho: se você tem desavença, tem desentendimento com uma determinada pessoa que você não gosta, então se acerte com ela para que na próxima você não tenha mais que voltar com ela. Pelo menos é uma forma que a gente possa dizer, meio egoisticamente falando, mas é uma forma de tentar resolver as nossas dificuldades do caminho. Tão importante, então, porque o perdão é libertador. E o Paulo diz assim, que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueça de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Meus amigos queridos, eu agradeço de coração a oportunidade dessa breve reflexão
E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Belíssimas reflexões você nos trouxe, Aloísio. Como é importante todos nós nos preocuparmos em perdoar e nos perdoar, né, Aloísio? Porque com certeza adoece, nós adoecemos. Não, mas não fui eu, foi fulano. Mas aí a gente vai carregando, né, Aloísio? Toda aquela mágoa. Então, o perdão é libertador. Gratidão, meu irmão, por você ter aceitado o convite de estar conosco, por você ter nos trazido essa belíssima reflexão do Evangelho. Que Deus o abençoe e que nós possamos ter você sempre conosco. Sei que a sua agenda é apertada, mas nós vamos ver já a nossa agenda de 2024 para ter você aqui conosco, se você puder, claro. Viu? Se Deus quiser. Abraço fraterno, Sistema Deus Conosco, todos nós aqui, Maceió, todo mundo lhe abraça de coração. E agora nós vamos fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, te agradecemos por mais este alimento espiritual. Te agradecemos pela essa oportunidade de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, para aprender do teu evangelho de amor, de perdão, que traz à nossa alma o refrigério, a consciência de que devemos perdoar. Pois o nosso mestre querido nos deu o exemplo na cruz e em toda a caminhada dele aqui no plano terrestre. Te agradecemos pelas energias abençoadas, pelo palestrante que nos trouxe o teu evangelho desta forma tão simples, tão amorosa. Ilumina e abençoa ele, abençoa a nossa querida intérprete, a Carol, a todos os que estão assistindo. É o que nós te pedimos, mestre amigo, e te agradecemos, que assim seja. E eu peço aqui a todos vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que chegue ao maior número de pessoas essa mensagem de amor. Um grande abraço a todos que estão no chat, aí falando, Patrícia, são tantas pessoas, Daniele, né? Então, gratidão a todos. E aqueles que vão assistir posteriormente, um grande abraço de todos nós, muita paz e muita luz, e fica aqui o convite. Próxima quinta, se Deus quiser, nós estaremos juntos mais uma vez no Refletindo o Evangelho. Aloísio, em Libras, um beijo, viu? Um beijo, meu querido. Gratidão. Até tchau, a gente. próxima. Boa noite. Boa noite. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Oi, nós. A Carol ficou de ponta cabeça. Carol, ela saiu. Carol, ela não tá, não. Eu acho que ela já saiu, porque ela tem o Evangelho no lar, esse horário. Sei. E o Belmiro também já foi para outro programa, que ele é quem, você sabe, esse corre-corre dos programas. Olha, mas foi maravilhoso. Que bom. Eu fico lembrando
que momentos onde eu passei, né? E quando a gente perdoa, doenças do corpo, parece que eu tenho um exemplo na minha vida, né?